Show de bola, gente. Bacana. Vamos agora mudar um pouquinho na nossa conversa, né? A gente vinha falando sobre assuntos bem complexos. Essa fase final do nosso curso aborda temas um tanto quanto mais simples, né? A gente vai tratar de temas um tanto quanto mais amenos, e isso é até bom, porque já que estamos provavelmente num ritmo já bem cansado, né, de muita teoria, de muita percepção em detalhes, agora a gente vai abordar alguns assuntos mais tranquilos. Por exemplo, o de agora é o uso do porquê. Fácil, você vai notar que não há grande dificuldade, basta um pouquinho de atenção e você vai ser feliz quanto ao uso da palavrinha porquê. Tá legal? Bom, a gente vai começar esta aula fazendo uma menção. Eu sempre faço essa menção em sala de aula, né? Eu sempre digo aos meninos assim: se a gente quer entender o uso do porquê, a gente primeiro tem que ir a Olinda. Lá em Olinda, vocês sabem que os maiores carnavais do Brasil nós temos naquela belíssima cidade. E o Moraes Moreira, que tem uma casinha lá, inclusive casinha assim, uma casinha deste tamanhona assim, entendeu? Bem grandona, tá legal? E o Moraes Moreira sempre canta uma música conhecida, muito antiga mesmo, que é Porque Parou, Parou Por Quê. Lembram-se dela? Pois bem, é com o Porque Parou, Parou Por Quê que a gente vai abrir a nossa conversa. Eu vou anotar um fragmentinho inicial da canção e a música do Moraes Moreira vai ser uma espécie de mote, uma espécie de transição para a teoria, que é também bem pequenininha. Vem cá comigo, ó. Vem cá. Foi. Vamos para cá. Eu vou pegar a canetinha, vou escrever em azul, olha só, porque parou. Ó. Porque parou, não vou cantar, né? Ele canta aí, ele não sei cantar, né? Parou, porque, olha aí, ó. Aí vem o acento agora, e aí o Moraes canta. Parei, porque vi violência, né? Blá, blá, blá. E, ó, belíssima canção. Muito agitada, muito antiga, né? Ela segue. Beleza. Então, porque parou, parou por quê? Parei porque vi violência, parei porque vi confusão. E aí a coisa segue, você já sabe muito bem como é que é. Bom, vamos cantar mais um que dá vontade de pular carnaval. Exatamente, tem esse detalhe também. Gente, o primeiro porquê é o que nós vamos analisar. Só que é importante saber que este primeiro porquê, na verdade, ele tem 3 acepções. Então, vou colocar aqui, ó. O primeiro porquê nosso é o porquê separado e sem acento. Ele tem 3 acepções, nós vamos colocar aqui as 3. A primeira acepção, ela permitirá a seguinte troca. Primeiro vamos aqui à teoria, ó, o separado sem acento. Coloco. Esse específico porque tem 2 empregos diferenciados, a priori. Então vamos lá ver, ó. O primeiro é quando nós temos a junção da preposição por, só mudar aqui a cor deste pincel, quando nós vamos ter a preposição por, seguida de pronome interrogativo ou indefinido que. Tá? Beleza. E o significado dele, isso aqui é que nos interessa. Ó. Eu troco por qual razão, por qual motivo. Ele não entendi. Ó, esse porquê aqui, a gente troca por qual razão. Por qual razão, vamos escrever aqui. Por qual motivo. Não é motivo não, é trocar por qual razão, por qual motivo. E este porquê, gente, ele costuma aparecer, sabe onde? Vai dar para colocar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Não vai dar para colocar aqui do lado. Ele aparece no início de frases. No início de frases, tá certo? E vamos ver, olha só. Por que você não vai ao cinema? Ou seja, por qual razão você não vai ao cinema? Por que o jovem não saiu cedo? Por qual motivo o jovem não saiu cedo? Ou, se voltarmos lá, a canção, por qual motivo parou, por qual razão parou. Morfologicamente, este por é uma preposição e o que é um pronome interrogativo presente na frase. Show de bola. Eli, muito bem. E o segundo porquê? Eu também vou trocar por qual razão, por qual motivo. Olha só, vou escrever aqui razão e vou escrever motivo. E vou colocar aqui em azul aqui embaixo, que este porquê vai aparecer no meio, ele não vai aparecer mais no início da frase. Ele tem alguma coisa a ver, este porquê que a gente vai ver agora, com a música do Moraes? Nenhuma. Na verdade, vamos ter algo bem diferente. Vamos dar uma limpada no quadro, olha aí. Limpo o quadro, vamos descer. Observe, é o que nós chamamos de interrogativo indireto. Antes de ler o exemplo, vem aqui comigo. É bem fácil, ó. A língua portuguesa ela é cheia de coisas assim opostas. E coisas que você pensava que elas poderiam ser de um jeito, elas são de outro.
Então, por exemplo, quando eu pergunto as horas e digo assim, olha, você poderia me dizer as horas? É claro que quando eu faço essa pergunta, no fundo, eu estou afirmando, eu estou dizendo, diga-me as horas, não é assim? Mas você não vai parar uma pessoa no meio da rua que você não conhece e dizer, diga-me as horas. Porque é possível que a pessoa diga, não digo não. Não é verdade? A pessoa pode se zangar com você. Então, gentilmente, você faz a pergunta, a senhora poderia me dizer as horas? É óbvio que nenhum ser humano que fale português e que entenda minimamente a nossa língua vai responder assim, sim, eu poderia se o senhor quisesse, como o senhor não quer, eu estou indo embora, tchau. Dificilmente a pessoa vai responder desse jeito, não é verdade? Então, quando a pessoa pergunta, você poderia me dizer as horas? Na verdade, ela afirma. O nosso caso de porquê agora é o contrário. Eu vou afirmar, mas no fundo, eu estou perguntando. Ele, como? Vem cá, vou desaparecer. Desapareci. O médico não descobriu porque fulano está doente. No fundo, esta frase, ela significa o seguinte: por que fulano está doente? É a frase que está na cabeça do médico. Ou seja, o médico não descobriu por qual razão, por qual motivo o homem está doente. Vocês percebem? Então nós chamamos isso daqui de frase interrogativa indireta. Entendeu? Chamamos de... Então você anota aí, ó. É uma frase interrogativa indireta. Entendi. Beleza? Show de bola. Para o vídeo, anota se quiser. Vamos ao próximo aí. Então eu posso pensar isso há diversas situações para colocar esse porquê. Bem fácil, de um certo modo. Não é? Ela sempre traz essa pergunta subentendida no contexto. Não é? Por exemplo, mais um, se eu dissesse assim, ele não sabe porque a polícia chegou agora. Então, ele não sabe por qual razão a polícia chegou agora. E esse porquê vai ser separado e sem acento. Muito bem, muito bem. Vamos voltar um pouquinho lá. E aí falta o terceiro porquê. É verdade. Esse terceiro porquê, eu vou trocá-lo por mais coisas. É o mais esquisito de todos. Eu vou trocá-lo por... Olha só. Aqui eu vou apagar, que não é por. Eu vou trocar este porquê por pelo, pela, pelos, pelas, qual, quais. Entende? E este porquê vai aparecer costumeiramente no meio também de frases. Tá certo? Vamos lá, prática? Vamos lá. Então, vou limpar o quadro. Desce comigo. Nós iremos ter exatamente o seguinte, olha só. Os assuntos por que o jovem se interessava tinham muita relevância. Ora, se eu pego a minha caneta e grifo aqui embaixo, eu deduzo o seguinte: os assuntos pelos quais o jovem se interessava. Nós falamos isso aqui lá na aula de pronomes relativos. Justamente, este por é uma preposição e o que é um pronome relativo. Exato. Então, as duas formas corretas. Por que e pelos quais? As duas corretas. Vamos lá. A dificuldade porque passei me ajudou a vencer na vida. Ou seja, a dificuldade pela qual passei me ajudou a vencer na vida. Perfeito? Perfeito. Desce um pouquinho mais comigo. Ele encerrou, né? Encerramos. Eu pensei que havia um outro exemplo. Então, este porquê aqui é o porquê pronome relativo antecedido de uma preposição. Não há muito mistério. Lembre-se de que nestas condições você vai ter quase, na maioria das vezes, isso daqui, ó. Você vai ter a possibilidade de quebrar as orações, tá? Para quem não entendeu ainda direito, ó, é como se a gente tivesse duas orações. A dificuldade me ajudou a vencer na vida, e essa aqui do meio, ó. É exatamente o verbo passar que impede a preposição por. Que nem aqui, os assuntos. Ó, eu divido aqui, tá vendo? Ó. Os assuntos tinham muita relevância, porque o jovem se interessava. O por é sugerido pelo se interessava. Afinal de contas, quem se interessa por algo, por alguém, ou por alguma coisa. Deu para perceber? Show de bola. A gente já discutiu isso aqui. Ele não está entendendo direito, não. Então você volta lá aquela videoaula de pronomes relativos versus uso de preposição que eu destaco isso aqui. Tá legal? Cuidado, não vá dar mancada, não. Bom, o próximo porquê. Vamos voltar ao Olinda? Vamos voltar ao Olinda? Voltar ao Olinda. Olinda faz bem, sem dúvida. Então voltar um pouquinho ao Olinda. Olha aí. Este porquê que a gente vai ver agora é o porquê separado, mas com acento. Então, quando a gente volta ao Olinda, olha aí, parou por qual motivo, parou por qual razão. E é isso, gente. Ou seja, eu continuo usando o mesmo sistema de trocas, na verdade. Eu vou dizer
parou por qual motivo, parou por qual razão? A diferença é o acento. Ele, de onde veio este acento? Bela pergunta. A questão é que esta vogal aqui, a vogal E, a gente vai chamar esta vogal de vogal átona. Entende? Uma vogal átona é uma vogal que traz, podemos dizer assim, um pouquinho de... vamos explicar isso com pormenores. Uma vogal átona é uma vogal que tem menos som quando eu falo. Então, quando eu pronuncio por que parou, esse E pouco audível. Diferentemente deste E aqui, que já é uma vogal tônica, entende? Ó, é uma vogal tônica. Então, se este é uma vogal tônica, né, vamos colocar aqui, ó, ele vai receber naturalmente o acento. Então, digo, parou por quê? Então, esse que, esse E, é muito mais forte do que este E que eu falo no porquê parou, né? Então, em função desta tonicidade que é ampliada, nós colocaremos o acento circunflexo. Tá legal? Tranquilo? Bem fácil, né? Ele continua trocando por qual razão, por qual motivo? Justo. Então, vamos para cá. Vamos abrir aqui, vamos colocar 2 aqui, ó. 2. Vou colocar aqui o 2. Olha o 2. O 2, vamos seguir a linha para ficar bem bonitinho. O 2 é o seguinte. É o porquê com acento, que eu posso trocar por... Como é que tá lá para ficar bem igualzinho? Ah, não, é o azul. Então vamos ficar bem bonitinho aqui. Ó, eu vou usar o azul aqui. Troco por qual razão? Por qual motivo? Tá vendo, ó? A diferença é que este porquê vai aparecer, em vez de no início, ele vai aparecer no fim de frases. Muito bem, muito bem. Beleza, aí são frases interrogativas na maioria das vezes. Professor, sempre vai aparecer com orações interrogativas? É possível que esse porquê apareça também com frases exclamativas, tá? Mas sempre com esse tom de pergunta. Não necessariamente tem que ter um ponto de interrogação para que usemos o porquê junto e separado sem acento. Que tem que ser tônico, para que o E receba o circunflexo. Tá legal? Beleza, então, o segundo porquê está aqui. Por qual razão, por qual motivo, no fim da frase. Vamos ao terceiro porquê? Vamos ao terceiro porquê. Ele é onde vamos agora? Voltamos ao linda. É o porquê. Aí eu conheço esse porquê ali. É o porquê explicativo causal. A gente acabava de comentar, não é? Comentava no vídeo anterior, naquelas conjunções mistas, o porquê tanto pode indicar a ideia de causa, como ideia de quê, gente? Como ideia de explicação. Então vamos voltar um pouquinho lá ao nosso material. Ó, quando a gente volta ao nosso material, a gente tem exatamente isso daqui. Primeiro, vamos reler os exemplos do porquê separado e com acento. Vocês não comeram tudo? Por qual razão? Andar 5 km? Por qual motivo? Vamos de carro. Tá vendo? O porquê, bola da vez, é este aqui. Todo junto, mas sem acento. Conjunção causal explicativa, como nós já prevíamos, né? E já sabíamos. Valor aproximado de pois ou uma vez que. Bom, então vamos lá. Vamos trocar aqui. Veja como é fácil. Eu gosto de trocar tudo pelo pois, particularmente. Fica mais fácil, ó. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a festa. Ou não vá fazer intrigas, pois prejudicará você mesmo. Gente, por que aceita ser trocado por pois? Grava aí. É sempre, sempre, sempre um porquê junto sem acento, né? O valor dele pode ser de causa ou de explicação, e isso o contexto vai nos inclinar mais para uma coisa ou para outra coisa, como nós já vimos na aula de orações. Beleza? Então nós vamos voltar ao nosso quadrinho, lá nós estamos fazendo um esquema, né? Já foi o 1, que você já guardou bem, agora vai o 2. Então 2 é o porquê junto, tá aí. Que eu posso trocar por pois, eu vou escolher trocar por pois, e ele aparecerá normalmente no meio, mas ele pode aparecer também, gente, no início de frases, viu? Esse porquê explicativo causal. Ele pode aparecer no fim? Não, no fim não. Tá certo? Então, ou vai aparecer no meio, ou vai aparecer no início da frase. Show de bola? Beleza. Então, abrir os trabalhos aqui para a gente pegar o quarto porquê. Mas antes, vamos lá. O próximo porquê, né? Vamos colocar aqui. Ele traz o seguinte. Cadê? Vamos descer um pouquinho. Primeiro limpar tudo. Ó, quando a gente limpa tudo, olha só. Porque junto... Ah, ele é aquele mais fácil de todos. Justo, é o mais fácil de todos. É o único porquê que pode ir para o plural. É engraçado, né? É o único que pode ir para o plural. A música do Moraes Moreira não contempla este porquê. Então vamos lá.
Quando nós temos aqui, ele será sempre um substantivo. E claro, eu troco sempre por um motivo ou a razão. Prefiro usar o motivo, é mais fácil. Ele vem sempre acompanhado de artigos, pronomes, adjetivos ou numerais. Vamos lá então, analisar as sentenças que temos. Ora, um porquê de ela não ter ido à festa ainda é um mistério. O motivo de ela ainda não ter ido à festa é um mistério. Beleza? Ó, o motivo. Veja que eu posso jogar esta palavra para o plural também. Diga-me 2 motivos para não fazer o que devo. Diga-me 2 razões para não fazer o que devo. 2 motivos, 2 razões. O porquê que sofre variação é o porquê substantivo, é o porquê que pode ser trocado por motivo ou por a razão. Bom, e aí, gente, de um certo modo, nós fechamos aqui o nosso quadro, né? Vamos colocar esse 4 aqui para cá, que fica melhor. Olha só, vou apagar aqui que eu exagerei no hífen. Olha só. Então vou colocar aqui por que. Vou colocar no plural, que ele pode ir porquês também. Então vou colocar aqui motivo, aqui ó, motivos, né? E ele vai aparecer costumeiramente onde, gente? Ele vai aparecer ou no meio ou no fim, antecedido de artigo, pronome, etc. Tá legal? É o único porquê que pode ir para o plural. Pronto, morreu o negócio, morreu a dúvida. Então vamos lá, vamos dar uma limpada no quadro aqui. E que tal? Vamos fazer um pouquinho de exercício? Vamos? Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho. Olha só, olha só. O que é que nós temos aqui? Um exercício básico de reconhecimento. Ele vai dizer o seguinte: use porquê, porquê, devidamente. Eita pau, muito porquê ali. Vamos lá. Você vai me ajudar, tá certo? Você me ajuda. Vamos nessa, vamos pegar o azul para ficar bem destacado. Quero saber por que estou assim. Quero saber por qual motivo estou assim. Isso daqui é uma interrogativa indireta. É ou não é? No fundo, a pessoa que diz essa frase está com a seguinte dúvida: por que eu estou assim, hein? Fechou? Muito bem. Foi demitido, não sabe o porquê. Acabamos de ver o último, né, gente? E não sabe o motivo. Porquê separado, não, porque junto e com acento. Tranquilo? Beleza? Por que você está tão aborrecida? Olha aí, ó. Olha aí. É o porquê no início da frase. O porquê de Olinda, né? Por qual motivo você está tão aborrecida? Diga-me. Não vai à aula? Por qual razão? Por qual motivo? Olha aí. Ele é tônico. Então, se ele é tônico, a gente vai colocar o acento, né? O E é tônico. Paulo não foi à aula, pois não tem caderno. Então, esse pois é o que, gente? Porque, junto e sem acento, é o porquê conjunção. No caso aqui, está mais como conjunção explicativa do que como conjunção causal. Ignora-se o porquê da sua renúncia. Ora, o que se antepõe em forma de artigo transforma qualquer coisa em substantivo. O único substantivo de que dispomos no uso do porquê é o junto e com acento. Então, ignora-se o porquê da sua renúncia. São ásperos os caminhos por que passei, ou pelos quais passei. É ou não é? Ó? São ásperos os caminhos por que passei. Não se sabe por qual razão estavas tu na época interessado. Não se sabe. Veja, quem faz essa pergunta, né? No fundo está se perguntando: ei, por que tu estavas interessado naquela época? Então, todo mundo querendo saber. Entende? Beleza. Muito bem, muito bem. Quero saber por que não nos disse nada. No fundo, quem afirma esta frase está com a seguinte dúvida: ei, por que você não nos disse nada, hein, semana passada? Tá vendo? Então, assim, é o porquê separado sem acento, indicando uma interrogativa indireta. Entendi, Eli. Entendi. Vamos limpar tudo aqui, vamos? Limpar anotações? Foi, já era. Vamos dar uma descida aqui nesse negócio. A gente analisou o... Foi até o... Pronto. Bem no finalzinho aqui agora. Vamos nessa. Olha só. Creio que os verdadeiros... Ah, que moleza, né, gente? Os verdadeiros porquês, os verdadeiros motivos
ainda não vieram à tona. E por fim, aquilo que eu falei que era raro, bem raro, de o porquê aparecer no começo, na condição de conjunção. Olha só, eu não vou nem pedir para que vocês me adivinhem, eu vou escrever logo. Porque o homem foi à lua, muitas conquistas vieram até nós. A frase, você pode notar que ela está invertida. Se nós escrevêssemos, muitas conquistas vieram até nós, porque o homem foi à lua, tá show de bola. Concorda comigo? Não é isso? Ó, muitas conquistas vieram até nós, porque o homem foi à lua. Então esse porquê é o porquê explicativo causal. No caso aqui, causal, né? Tá mais como ideia de causa do que ideia de explicação. Muito bem, senhoras e senhores, nós encerramos aqui esta rodada de porquê. Só isso, gente. Só isso, porque encerrou, né? Mas eu quero, ainda tenho 10 minutinhos, vamos trabalhar, vamos abrir a nova sessão da nossa aula, né? E essa parte agora é bem, são só assuntos pequenininhos, rapidinhos, uma aula, meia aula, enfim. As funções do que. Ah, isso é legal, justo. Vamos trabalhar um pouquinho sobre as funções do que. Olha só, o que está bem do ladinho do porquê, não é verdade? Então vamos lá. Seguindo a mesma linha classificatória. O que pode ser um substantivo? O que pode ser? Vem aqui comigo, fecha a câmera aqui. Olha só, show de bola. O que pode ser um montão de coisa, sinceramente. O que é um incógnita, né? Nós vamos aqui dar conta de alguns ques frequentes em prova. Por que não todos? Aí dá para escrever uma dissertação de mestrado falando sobre todos os ques possíveis na língua portuguesa. Bom, vamos entender aqueles que são tanto quanto compatíveis com as nossas realidades de provas. Nada de ficar aqui fazendo divagações que não tenham nenhum tipo de serventia no momento lá do concurso. A gente não quer inchar você de informações que não apareçam em provas. Tá legal? Então vamos falar um pouquinho do que, né? Quer dizer, falamos do porquê. O que tem alguma coisa a ver? Tem muitos casos, tem sim muita coisa a ver. Então vem cá, vou desaparecer. Pimba, desaparecer. Olha só. A primeira condição do que é que ele pode ser um substantivo. Quando ele for substantivo, né, ele tem um sentido de algo ou alguma coisa, né, e deve ser acentuado, o que o torna bem especial. Vamos lá. Ele tem um quê de misterioso, né? Ele tem uma coisa, ele tem algum negócio, ele tem um quê assim que não me cai bem. Pronto, é um substantivo. Só que você não sabe o que é esse quê, né? Então ele se torna um substantivo. Ele pode trocar por um motivo? Não, gente, cuidado. Ele tem um motivo, não. Ele tem algo de misterioso. Tá certo? Beleza, desce comigo agora. Vamos à próxima. A próxima. No próximo caso, o que vai ser um pronome adjetivo. Cá para nós, gente. Cá para nós. Para ser um pronome adjetivo, a primeira providência nossa. Que eu saiba, pronome adjetivo. Esqueci de ler outro exemplo, né? Todos os gênios têm um quê de loucos, né? Tá ali o exemplo que eu acabei esquecendo de ler. Substantivo. Vem cá comigo. Pronome adjetivo. Como é que é essa história? Vem cá comigo, ó, rapidez. Todos nós sabemos. O adjetivo é aquela palavra que se refere a um substantivo. Não é? Se refere e altera, tanto quanto, né, ela promove uma mudança de entendimento no substantivo. Então, o que ele vai colar no substantivo. Então, assim, esse que ele cola no substantivo e tenta dizer alguma coisa. Claro, aí você tem que ser inteligente nessa hora. Porque um adjetivo em si, ele diz precisamente. Quando eu digo assim, homem covarde. Pô, covarde é um baita adjetivo, gente. Né? Homem perverso. Perverso é um baita adjetivo. Homem gentil, um baita adjetivo. Só que o que é uma palavra meio que oca. Entendeu? É uma palavra um tanto quanto sequinha. Então eu colo o que no substantivo e ele vai, digamos assim, caracterizar de alguma maneira que o contexto vai denunciar ou positivo ou negativo, mas não vai te dizer precisamente. Então você tem que ter essa tolerância de certo modo. O que não é uma palavra portadora de significados, mas ela rouba, digamos assim, ela parasita certas significações do seu contexto e consegue, aquele pouquinho, adjetivar um substantivo. Vem cá comigo, vem cá. Ó. Foi. Quando eu digo que livro você deseja, esse que aqui é como se eu estivesse dizendo assim, querendo especificar o livro. Então ele é um pronome, né? Ele serve para fazer pergunta,
né? Ele é um pronome. E ele é adjetivo por quê? Porque ele está qualificando o substantivo livro. Ou seja, ela não quer qualquer livro. Agora, que livro ela quer? Romance? Poesia? Gramática? Que livro? Eu não sei. Aí, isso é que eu não sei. A resposta é que vai caracterizar. Que livro você deseja? De literatura policial. Então esse que significa literatura policial. Deu para perceber? Cuidado. Pode ser um pronome exclamativo. Tipo, que pizza diferente, né? Veja que esse que aqui tá rasgando elogios, rasgando a seda, né, gente? Beleza, então esse que pizza, né? Você diz assim, rapaz, que gol foi aquele, que gol bonito. Às vezes seu time leva um gol besta, você diz, que gol foi esse? Putz, grila, né? Quer dizer, quando você diz, que gol foi esse que aí tá desprezando, que gol besta, que gol idiota, né? Agora, quando o seu time faz um gol lá, você diz, que gol, rapaz, caramba. Então, assim, esse que aí joga lá pra cima. Aqui, esse que pizza diferente, dependendo da cara e do tom da pessoa, pode ser boa ou uma coisa ruim, né? Pode ser assim também, que pizza diferente, né? Não gostei desse negócio, não. Esse que pode ser depreciativo, tá certo? E por fim, indefinido. Este que normalmente vai ser indefinido quando o substantivo estiver no plural. Tipo, que injúrias. Ou seja, quantas injúrias lhe dirigiu ele, ou seja, quantas injúrias ele lhe dirigiu. Deu para ver? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos prosseguir. A boa, na sequência. Pronome relativo. Isso aqui é coisa para dedéu. A gente já falou um pouquinho, mas vale a pena comentar. Rapidez aqui, gente. Rapidez. Eu vou só abrir aqui uma telinha para a gente discutir um negócio. Vamos cá, Primeiramente, vamos lá ver. Esta palavrinha aqui, a gente já discutiu isso, pode significar um monte de coisa, né? E o que, quando é pronome relativo, pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, entendeu? Pode ser até predicativo do sujeito, entende? Então, assim, cuidado com o que. Na maioria das vezes, o que em provas ou é sujeito, ou é objeto, é direto ou indireto, ou é adjunto adverbial. Bom, vem cá comigo. Eu vou dividir essa oração aqui. A gente falava do porquê agora há pouco. É uma situação tanto quanto parecida. Quando eu digo assim, a sandália que comprei é amarela. Tá vendo esse que aqui? Quando o que é pronome relativo, ele não apenas se refere ao termo de trás, mas ele assume o significado da palavra de trás. Gente, olha só. Vem cá comigo. O que é uma palavra esponja. O que, pronome relativo, é como se fosse uma esponja que você coloca em contato com qualquer líquido e ela absorve. Aí você olha assim e vê só a esponja. Isso aqui é uma esponja. Você espreme, aí ela sai um monte de coisa. Então o que é mais ou menos isso? É uma esponja. Ele vai absorver, ele vai assim, sugar quem? O substantivo que vai estar atrás dele. Entendeu? Então quando você olhar um que pronome relativo que olhou para trás e fez referência, você já pensa, esse que aí, se eu espremer, ele sai alguma coisa. E claro, vai ser o substantivo. Aí você vai fazer exatamente como eu fiz aqui. Vem cá, vou desaparecer. Pá. Desapareci. Vem cá. Tá vendo? Olha esse que aqui comigo. Espreme esse que. Se eu espremer esse que, o que é que sai de dentro dele? Aí eu vou pegar a minha frase vermelha, que é essa daqui, e vou ler o seguinte. A sandália, não é? A sandália. Entendi. A sandália. Entendi. Então o que é a mesma coisa que a sandália? Aí se eu fizer a leitura aqui, eu comprei. Gente, se eu colocar na ordem direta, vai ficar assim, Veja como é lógico. Eu, sujeito. Eu comprei o quê? A sandália. A sandália é objeto direto. Mas você não pode dizer que a sandália é objeto direto aqui, entendeu? O objeto direto é só que. Entendi. O que é o objeto direto? E a sandália é o quê? Boa pergunta. Sabe quem é a sandália? A sandália é sujeito do verbo de ligação, gente. A sandália é amarela. Amarela você sabe que é predicativo do sujeito. Então o que sozinho ele absorve significações, entendeu? Então eu olho esse que, eu não posso mais ser inocente. É um que? Não, é um
mas que é uma esponja. E os anteriores, que nós vimos, os dois anteriores quês, eles são esponja? Não, só este, entende? O que, pronome relativo, sempre se você espremer, ele vai te dar alguma informação. Então aqui, espremendo esse que, saiu a sandália. A sandália eu comprei a sandália é objeto direto, então o que é objeto direto por tabela. Tá certo? Veja que a sandália que nós estamos analisando aqui é exatamente o absorvido do que, e não a sandália original que está aqui em verde-limão. Tá legal? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Vamos parar por aqui pra gente voltar no outro vídeo. Vem cá comigo. Show de bola. Pois espera que aperta lá embaixo que eu volto.